Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento mais um Top 3 Melhores Relatos do Além. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Nesse vídeo, nós vamos trazer 3 histórias incríveis para vocês. Se preparem para ficar com muito medo. Relato: através de outra realidade. Olá, Cícero e anfitrião, me chamo Milena Pereira e quero compartilhar uma experiência muito marcante e certamente sobrenatural. Eu sei que existem muitas pessoas que, como eu, também passaram por algo similar e quero que saibam que não estão sozinhas. Com mais ou menos uns 6 anos, eu ainda morava na mesma casa que eu vivo hoje. E pelo que me lembro, era um domingo à tarde. Meu tio estava com a minha irmã mais nova no colo, observando a rua por cima de um muro. Não é muito alto para um adulto. Deveria ter mais ou menos 1,5 metro de altura. Curiosa, eu também queria olhar e pedi a ele. Mas ele me respondeu que não teria como segurar a minha irmã e eu no colo ao mesmo tempo. Como nosso quintal tinha tijolos velhos, empilhados, eu tive a ideia de subir neles para olhar a rua ao lado do meu tio. Ele ficou tão surpreso com a minha atitude que me elogiou para os meus pais, que viram a cena sentados na porta de casa. Eu lembro que ele disse que eu era muito esperta para a minha idade. Cícero, os minutos se passaram e a rua estava calma por ser um domingo. Até que 2 casais passaram pela calçada. Eles estavam agindo estranho, pareciam bêbados. Vinham cambaleando e seguravam umas garrafas nas mãos. Meu tio gritou que tomassem cuidado para não serem atropelados. Quando passaram bem em frente ao nosso portão, deixaram uma das garrafas cair e ela se quebrou. Eu, na curiosidade natural de criança, continuei acompanhando os dois e me apoiei ainda mais no muro, ficando na ponta dos pés, até que o inevitável aconteceu. Como os tijolos estavam mal colocados, acabei desequilibrando e caí do lado de fora do muro, em cima de vários cacos de vidro. Um deles acabou entrando bem na minha testa. No desespero, meu tio me socorreu rapidamente e logo deram entrada comigo no hospital. Mesmo desnorteado e sendo criança, eu me lembro da correria dos médicos e deles conversando comigo, dizendo que tudo ficaria bem. Me colocaram então em uma maca e fui levada para uma sala branca. Haviam 3 médicos que tentavam retirar o caco de vidro, que entrou profundamente na minha testa. Isto foi impossível de esquecer. Me recordo de gritar desesperadamente, com medo que me machucassem ainda mais. Então, um dos médicos disse para eu me acalmar, pois ele poderia me ferir. Disse que não ia doer nada. Cícero, aí aconteceu algo estranho. Em seguida, eu passei a ver toda a cena como se eu estivesse fora do meu corpo. No teto da sala. Isso mesmo, eu me vi fora do meu corpo. Eu lembro de ficar confusa e só queria estar com os meus pais. Com isso, passei pela parede e os vi juntos com a minha irmã mais nova e o meu tio, todos muito aflitos, aguardando que eu voltasse. Na minha ingenuidade e sem entender o que estava acontecendo, eu tentei chamá-los, mas nada. E aí comecei a me desesperar. Cícero, foi nesse momento que um homem de branco apareceu do meu lado, segurou a minha mão e disse que ia ficar tudo bem. Ele me levou para fora do hospital e aí rapidamente eu me vi num lugar que tinha um parquinho com um balanço. O homem soltou minha mão e me deixou brincar lá. Nesse lugar, eu pude ver outros seres parecidos com aquele homem. Eles apareciam, falavam algo e iam embora voando. Isso mesmo,
mas não me lembro de ver asas em nenhum deles. Simplesmente viravam uma espécie de luz e subiam ao céu ou iam para os lados de uma forma muito rápida. Eu mal conseguia acompanhar. Cícero, alguns desses seres me olhavam de longe e acho que sorriam, até que um deles se aproximou e disse: "Ele parece bravo, mas não é, só não está acostumado a falar com vocês." Eu me lembro que me senti mais calma. O tal homem que estava cuidando de mim realmente não parecia muito simpático. Porém, de certa forma, não me era estranho. Eu sentia que já o havia visto em pesadelos. Ele sempre aparecia para me salvar em momentos assustadores. Aquele homem de branco que costumava cuidar de mim praticamente gritou, chamando a atenção e falando o nome Gabriel, pois ele estava bem afastado de onde eu estava. O tal Gabriel se despediu e saiu, sendo logo em seguida uma bola de luz que logo sumiu. Uma coisa eu preciso frisar aqui: eu não consigo lembrar do rosto de nenhum deles, pois a luz era muito forte, mas podia jurar de que ele sorriu ao se despedir. Depois de um tempo, o mesmo homem que me guiou até lá me chamou para voltarmos. "Está na hora de acordar", ele disse. "A sua família quer te ver." Eu me sentia bem, até tentei pedir para ficar mais um pouco ali no balanço. Eu amava aquilo, mas ele negou. Disse que a minha mãe estava ficando preocupada com a minha demora em acordar. E aí então eu concordei e começamos a fazer o caminho de volta para dentro do hospital, de mãos dadas. Ao chegarmos na frente da porta do hospital, eu perguntei qual era o nome dele, pois sempre o via nos meus sonhos e não sabia como se chamava. Cícero, ele parou de andar e pareceu estar surpreso pelo meu questionamento. Suspirou fundo e respondeu: "Me chamo Miguel." "Agora chega de conversa, a sua mãe está realmente preocupada." Eu não falei mais nada. Quando atravessamos a porta, pude ver uma luz muito forte, até ardeu os meus olhos. Quando consegui focar novamente, a minha mãe estava me olhando e sorrindo com lágrimas nos olhos. Enfim, hoje eu tenho 34 anos e ainda tenho essa cicatriz na testa, como lembrança daquele domingo inacreditável. Cícero, eu sei que muitos dirão que foi uma alucinação causada pela queda ou foi criação da minha mente de uma criança, mas nada vai me convencer disso. Mesmo sendo criança, aquilo me marcou muito. E tem mais: como uma criança criaria na mente os nomes Gabriel e Miguel? Sendo que só fui a entender quem são essas entidades depois da minha adolescência, quando comecei a ler a Bíblia. Eu só tomei conhecimento de experiências fora do corpo na fase adulta, e sei que existem estudos científicos sobre isso, além de várias crenças que afirmam ser possível. Eu era muito pequena, sim, mas até hoje me lembro dos detalhes. Sonhei com Miguel outras vezes ao longo da minha vida, mas hoje eu entendo que ele não era o meu protetor, como eu achava quando criança. O último sonho que tive foi há pouco mais de um ano, e foi uma espécie de despedida. Talvez eu conte em outra oportunidade. Então, fica a questão: será possível que a mente de uma criança criaria tudo isso? Eu acho que não. E acredito que tudo que eu vivenciei naquele dia vai muito além da nossa imaginação. Relato: de frente com um alien e Messias no estado do Alagoas. Olá, Cícero e anfitrião, me chamo Leandro e sou da cidade de Messias, em Alagoas. O relato que vou contar aqui aconteceu comigo. No dia do ocorrido, eu estava na casa do meu tio. A casa dele era próxima a um canavial e a região era muito retirada e havia bastante mata fechada. Não era incomum vermos coisas estranhas por lá, e algumas vezes víamos umas luzes no céu. Algumas delas desciam por trás do canavial. Então teve uma noite que eu
e um amigo estávamos ajudando meu tio a consertar alguns maquinários na garagem da casa dele. Foi quando vimos algumas luzes que estavam mais intensas que o normal. Ficamos apreensivos e resolvemos ir até lá para ver do que se tratava. Estávamos um pouco receosos de ir, mas tomamos coragem e seguimos em direção à mata. Estávamos em 3. Era eu, meu tio e nosso amigo. Nós não levamos nenhum tipo de arma porque a cidade é bem tranquila e não imaginávamos que teria algo realmente perigoso por lá. Seguimos em frente e fomos vendo aquela luz mais forte e próxima de nós. Em certo ponto, nosso amigo, ao ver as luzes, se adiantou e ficamos um pouco mais para trás. Logo em seguida, tomamos um susto ao ver o nosso amigo correndo de volta em nossa direção. Ele estava com um semblante bem assustado. Anfitrião, naquele momento, nós ouvimos uma voz dizendo em tom grave e forte: "O que vocês estão fazendo aqui?" Nessa hora nós ficamos apavorados e voltamos correndo para casa. Como não era muito longe, chegamos rapidamente e entramos. Nós resolvemos ficar com o portão entreaberto para ver o que iria acontecer. O nosso amigo, ainda ofegante pela corrida, nos relatou que viu um objeto grande e redondo brilhando em várias cores. Era uma visão inacreditável. Então, resolvemos pegar algumas ferramentas e ficamos com elas em mãos, esperando para ver se não vinha alguém ou alguma coisa até o nosso encontro. Se passou algumas horas de muita tensão. Chegamos a umas 3:30 da madrugada e não vimos ninguém na rua. Um silêncio perturbador. Então, passados uns 25 minutos, do nada, vimos a silhueta de 3 seres estranhos. Anfitrião, ficamos sem palavras. Aquelas criaturas eram bem magras. As suas cabeças eram largas e elas tinham olhos bem grandes. E elas vestiam roupas iguais. Ficamos praticamente hipnotizados vendo aqueles seres se sentarem em 500 metros de onde estávamos. Eles ficaram um bom tempo olhando para a casa do meu tio, mas sem nenhuma reação. Passado esse tempo, um deles se levantou e deu a volta na rua. Outro passou pela frente e o terceiro permaneceu sentado. Quando vimos eles se movimentando, resolvemos trancar tudo e entrarmos em casa correndo. O final daquela madrugada foi muito difícil. Ficamos todos acordados e sem saber o que fazer. Ficamos assim até o dia amanhecer. Já de dia, resolvemos voltar até o local onde o nosso amigo viu o objeto brilhante. Vimos marcas de um círculo de aproximadamente 3 metros de diâmetro e a vegetação estava baixa e queimada. Mas não parecia ter sido fogo. Era mais como se tivesse sido cozidas em alta temperatura. Depois de vermos aquilo, decidimos nunca mais ir em direção ao canavial. Sequer dávamos as costas para o canavial, lembrando do ocorrido. Anfitrião, tiveram outras pessoas que também relataram ter visto as mesmas luzes subindo e descendo. Luzes estas que até hoje são visíveis nas madrugadas. As pessoas na região não gostam de falar nesse assunto. Fingem que nada está acontecendo. Nem o nosso amigo fala mais sobre isso. Acho que ele ficou traumatizado. Enfim, esse é o relato. Eu me lembro até hoje daquelas luzes e aqueles seres que me dão certeza que não estamos sós. E que não podemos negar, existem realmente coisas do além. Relato: Casos de OVNIs em Feira de Santana.
Olá, Cícero e anfitrião. Esse relato é um caso registrado sobre um evento ufológico ocorrido na cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia, no dia 12 de janeiro de 1995. É sem dúvida um dos mais famosos casos da ufologia brasileira. Ele teve uma grande repercussão na mídia e mesmo hoje traz dúvidas e muitas discussões entre estudiosos e pesquisadores. Tudo começou em janeiro de 1995. Houve alguns casos que antecederam o principal, no distrito de Maria Quitéria, região norte do município. Um estudante que caminhava em uma estrada no final da tarde havia visto um objeto cilíndrico preto, semelhante à fuselagem de um avião, porém sem asas, e que flutuava no matagal próximo à cerca de uma chácara. Alguns dias depois, um grupo de amigos que voltava de uma festa de madrugada na Avenida do Contorno Norte viu uma estranha luz no céu que de repente se fragmentou em 3 e cada uma tomou uma direção. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, foi visto um objeto luminoso caindo verticalmente em uma fazenda no distrito de Jaíba, que se localiza na região leste da cidade. Segundo as testemunhas, o estranho objeto emitia alguns pontos luminosos, e essas luzes variavam entre verde e vermelho. Cícero, logo após a queda do OVNI, ocorreu um grande apagão na energia elétrica, e esse evento se estendeu por dezenas de cidades próximas à queda do tal objeto. Foi registrado que um fazendeiro chamado Beto, que era morador das proximidades, encontrou tal objeto na Lagoa de Berreca. Em sua descrição dele, ele disse que era algo metálico. O seu tamanho se aproximava de um fusca, e a coisa refletia o ambiente em volta com uma espécie de camuflagem. Ao se aproximar um pouco, ele afirmou ter visto uma escotilha no objeto. Em determinado momento, a tal passagem se abriu e dela saiu uma espécie de gosma não identificada. Segundo seu relato, em seguida saiu uma criatura peluda, de baixa estatura e com garras, e na sua descrição o ser era semelhante a um bicho preguiça. O fazendeiro relatou ter avistado ainda dentro da nave um outro ser que aparentava já estar morto, caído sobre um painel eletrônico. Ele o descreveu como uma criatura baixa estatura, semelhante ao feto de uma criança. Era uma aparência estranha, revelando a sua origem não humana. Cícero, após testemunhar tal evento, o Beto levou os 2 seres para dentro da sua casa. Mas as coisas ainda iriam se complicar muito depois disso. Por volta das 5:30 da manhã, a população da região avistou comboios do exército circulando nas proximidades. A princípio, nenhum dos soldados sabia do que se tratava. Era uma operação totalmente sigilosa. Depois de vasculhar a região, ao chegar no local, os soldados invadiram a casa do Beto e fizeram uma busca em toda a propriedade. Ao encontrarem as criaturas, eles a levaram para o caminhão. As tais criaturas também foram descritas pelos soldados, que confirmaram a semelhança a um bicho preguiça, só que de uma forma estranha. No registro, um dos soldados afirmou que a criatura estava muito ferida e estendia a mão para um outro soldado, como se estivesse pedindo ajuda, mas não falava nada, ou nem emitia algum som da sua boca. O outro, que parecia uma espécie de feto, parecia uma criança desnutrida, tinha olhos grandes e traços físicos não humanos. Após a ação, os soldados fizeram mais uma busca na área para pegar qualquer evidência da queda. Ao chegar na Lagoa de Berreca, encontraram os restos do objeto voador. Ao recolherem, segundo o relato de um dos soldados, perceberam que era bastante leve. Levaram para outro caminhão e aguardaram novas instruções. Depois de alguns minutos, um helicóptero e um outro caminhão chegaram ao local. E nesses veículos vieram agentes do Serviço Secreto da Marinha. Rapidamente solicitaram a transferência dos corpos
para o helicóptero, enquanto os destroços da nave foram levados para o caminhão-baú. O veículo não possuía qualquer identificação. Segundo relatos, os funcionários da fazenda foram coagidos e orientados a manter total sigilo do caso. Cícero, durante anos, pesquisadores foram investigando os fatos, que iam sempre se confirmando. Inclusive, foi descoberto o envolvimento dos Estados Unidos nesse estranho caso. Segundo a investigação, um satélite americano havia detectado o objeto em Feira de Santana e avisado aos militares brasileiros sobre a queda do OVNI na região. Por conta das ameaças recebidas pelas testemunhas da queda do objeto, fez com que as investigações fossem dificultadas. Mas os pesquisadores acreditam que os corpos e a nave foram mandados para os Estados Unidos. Uma das conclusões mais intrigantes foi sobre o bicho preguiça. Muitas questões ficaram no ar. Aquela criatura seria inteligente, talvez atuando junto a outras espécies alienígenas humanoides, ou apenas um bicho preguiça capturado pelo OVNI para estudos. Esse caso do bicho preguiça foi semelhante a um outro que ocorreu na Venezuela. Sem dúvida, esse é um dos casos mais intrigantes ocorridos no território nacional. Cícero, após esse evento, houve muitas manifestações no espaço aéreo e terrestre lá de Feira de Santana. Testemunhas notaram uma movimentação incomum de veículos do Exército nas cidades da região e na zona rural também, todos vindos da capital, de Salvador. Houve também um estranho movimento de helicópteros no espaço aéreo da cidade nos dias posteriores e repetidos apagões de energia, onde jamais foram divulgadas as reais causas. Uma coisa é certa, houveram outros casos ocorridos no distrito de Jaíba, com avistamentos de OVNIs antes e depois de 1995. Há relatos de testemunhas nos anos de 98, 2000 e 2005. No ano de 2006, o batalhão do Exército instalado na cidade confirmou o OVNI sobrevoando o aeroporto da cidade. E em 2013, vários motoristas relataram um UFO voando sobre o complexo de viadutos do bairro Cidade Nova. São muitos casos registrados pelo Brasil e pelo mundo de aparições desse tipo que nos fazem questionar se realmente estamos sozinhos no universo. Algo improvável e praticamente impossível. Não há como crer que em milhões e bilhões e trilhões de planetas, apenas o nosso seja habitado por vida inteligente. Ter isso em mente só dá mais certeza que o universo é algo que realmente está além da nossa imaginação. Vocês gostaram dessas histórias? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe os seus comentários e não se esqueçam. Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. Conto com vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.